Amém? Graças a Deus, né? Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta manhã de sábado para honrar e glorificar o nosso Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho da vida de Elias, né? O profeta de Deus, escolhido por Deus, né? De acordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus mandava ele falar, ele falava, que Deus mandava fazer, ele fazia. A prova disso que foi um homem que foi arrebatado. Foi arrebatado no carruagem de fogo. Louvado seja Deus, mas eu não quero falar, eu só quero falar da vida de Elias. Até eu quero falar em 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 17, né? O povo de Israel sendo usado para destruir o ministério de Elias. E eu quero falar da vida do profeta Elias, né? Louvado seja Deus. Elias, grande profeta, deu ordem que não chovesse e não choveu. Por que aconteceu isso? Porque verdadeiramente naquela época o Jezabel, né, que era uma mulher filícia, né, estava indo para Israel e verdadeiramente aquele lugar, aquela mulher era idólatra, mulher idólatra. E aquela mulher idólatra, infelizmente, levou para Israel o tal de Baal Aserá. Então, ali ela acabou casando com o rei Acabe, o qual, pela mão de Elias, ele não poderia, pelo falar de Deus, o dizer de Deus, ele não podia ser profeta, e ele foi verdadeiramente consagrado por outro, né? Por outro profeta, e não por Elias. Então veja bem, o que me chama a atenção é o seguinte: Elias deu ordem que não chovesse e não choveu. Um dos milagres, isso é um milagre. 3 anos e 6 meses Elias ordenou que não chovesse naquela terra, e realmente aquela terra não recebeu água, não recebeu chuva durante 3 anos e 6 meses. Mas ali Acabe, juntamente com a sua futura esposa, que depois passou a ser esposa, ali com a rainha Jezabel, conseguiu verdadeiramente falar com o povo e botar como se o profeta Elias estava perturbando Israel. Por isso Israel se voltou contra Elias, contra o profeta, contra o homem de Deus, e ficou na época a favor da Jezabel, que ensinava sobre Baal e Aserá. Entendeu? Esses dois deuses que tinha, né? Então veja bem, o profeta Elias deu ordem que não chovesse, não choveu. Então verdadeiramente ali ficou sem chuva durante 3 anos e 6 meses, que verdadeiramente foi um milagre. Dentro desse milagre, agora Deus manda o profeta Elias sair. O profeta Elias saiu, né? Porque Jezabel queria a cabeça do profeta Elias, queria matar de qualquer jeito, né? E o povo de Israel agora já não defendia mais Elias, porque o rei Acabe conseguiu convencer aquele povo que verdadeiramente Elias estava perturbando Israel, sendo que Israel ficou idólatra. Sendo que Israel, verdadeiramente, ele começou a ser idólatra a partir daquele momento, com a idolatria terrível desses dois deuses, porque aquela Jezabel, ela pregava e ensinava para eles que eles se adorassem Baal e Aserá, que ia chover. Só que não choveu de jeito nenhum, né? Porque quem manda tudo é Deus Todo-Poderoso, né? Imagem de escultura não tem poder nenhum. Então veja bem, Elias, quando o profeta está em Samaria, ele vai para Samaria. Agora, primeira vez ele foi para o deserto. Lá Deus mandou pão e mandou pão para ele e mandou carne para ele. Quem que Deus usava? O corvo. O corvo ia, levava pão e carne para ele. E ele verdadeiramente se alimentava de pão e carne. Mas chegou uma época que aonde ele estava, o ribeiro também secou. Então ele desceu para Samaria. E ele descendo para Samaria, ele encontrou com uma viúva
fazer pão, seria trigo, né? Então ali ele chegou para ela e falou assim: olha, dá-me de comer, porque Deus mandou que você me dá de comer. Ela disse: não, eu não posso te dar de comer, porque eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu e meu filho vou fazer para mim, meu filho, nós comeremos e morreremos. Então veja bem que Elias disse: não, faz o seguinte, vai lá e faz primeiro para mim e depois você faz para você. Que você fazendo assim, o azeite da botija não acabará e nem a farinha da panela, até que haja chuva de novo. E ela obedeceu e fez. Foi lá e fez o primeiro bolo para ele e trouxe o pão para ele comer. E ele comeu. E ali ela fez o filho e fez também para ela. E a Bíblia diz que ali a farinha da panela não acabava e nem o azeite da botija acabava. Portanto que ela mandou tomar. Ele falou assim: toma azeite emprestado. E aí tudo e coisa e tal, azeite não vasilhas emprestadas para encher de azeite, podia encher, que não acabou. Então ali foi sustentado. Dali ele já ia sair. Quando ele ia sair, ele tinha um quarto que ele dormia, que arrumaram para ele em Samaria, e ele ia dormir naquele quarto. De repente aquela mulher saiu gritando: meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. Você veio a nós e agora meu filho morreu, meu filho morreu, porque esse Deus teu matou meu filho. Você vê bem, colocando o profeta novamente numa situação difícil. Ele já estava numa situação difícil, mas novamente, agora por que Deus, agora voltar um pouquinho, por que Deus foi com ele para o deserto? Exatamente para aliviar o coração de Elias. Para Elias saber que Deus estava com ele a todo momento e tratou dele lá de carne e pão. Ele lá no deserto, ele e o moço dele. Agora em Samaria ele já estava sozinho, porque o moço dele já tinha ido embora, porque era por ordem de Deus que ele fosse sozinho para onde ele foi, não com o moço mais. Agora chega aqui, realmente há esse milagre da multiplicação da farinha e do azeite, mas o menino morre. E aí? Ele falou: dá-me o menino. E levou para o quarto e orou por 3 vezes. E Deus devolveu a vida do menino. E ele devolveu o menino à viúva. E a viúva disse assim: agora eu sei que tu és homem de Deus. Até então ela parece que não estava acreditando que era homem de Deus, né? Agora eu sei que tu és homem de Deus, mas já não tinha havido a multiplicação do azeite? Já não tinha havido a multiplicação da farinha? Precisava mais milagre ainda para saber que aquele homem era de Deus? Agora eu sei que tu és de Deus. Agora veja bem, quando ele está em Samaria, o Senhor manda ele descer e ir para Israel e convocar uma reunião. E aí convocou a reunião dele com os profetas de Baal. 450 profetas de Baal. E levaram o holocausto para o profeta de Baal e levaram o holocausto para o nosso Deus. E o que aconteceu? Ele falou para os profetas de Baal: clame e clame para que desça fogo do céu. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Eis aceitar o desafio. Você fica olhando a falta de inteligência daqueles que não servem o Deus vivo. A Bíblia diz que eles clamaram. Quando chegou por volta de meio-dia,
Samaria, eles clamando, se rasgavam, eles arrancavam sangue deles, eles faziam de tudo, eles faziam uma porção de coisas, eles clamavam, pegaram, buscavam o Senhor, pedia o Senhor, clamava, e nada de ser atendido. Aí Elias começou a zombar deles, porque o Espírito de Deus muitas das vezes zomba dessa gente. Sabe o que o Senhor me fez entender? Para mim começar a dar uma muda de roupa para esses crentes que não querem servir o Senhor conforme o nome dos mandamentos. Mas como assim? É faltando uma manga e faltando uma perna da calça. Fala com ele, agora você usa e vai para o culto e tudo. Deus já me orientou sobre isso, para me dar esse presente. Para muitos crentes assim, com a manga curta e uma perna curta da calça. Vai para o culto assim, usa assim. Não é assim que você vai na ceia, só toma ceia, mas não lava os pés? Não é assim que a sua igreja, a irmã ora, mas não cobra o véu? Não é assim que você vai na sua igreja? Que salva a papai do Senhor, mas não tem um ósculo no santo? Não é assim que você faz? O Senhor me orientou a fazer isso. Dá uma camisa, uma calça, com a manga comprida e uma curta, e botar o bilhetinho lá, esse aqui é para você ir para o culto. Deus tem suas maneiras para despertar as pessoas e perguntar, isso está certo, não está? E botar os versículos, capítulo, que ele só faz pela metade. Botar tudo. Por exemplo, esse 20. Está lá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, está lá também sobre o sábado, mas o camarada não faz. O sábado não precisa ter nada a ver. Então Deus fez isso comigo. Então Elias aqui, quando chegava meio-dia, voltando aqui falando de Elias e os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, chegava meio-dia, ele se retalhava e eles pediam, Senhor, pediam o Baal, Baal, responde. Elias viu e falou assim, não tem jeito não, ele não responde, quem sabe que está dormindo, está atendendo o outro, afinal de contas ele é deuses. Por ser deuses, ele não pode estar no mesmo lugar na mesma hora, em todos os lugares na mesma hora. Só o Deus do céu que pode. E já que não houve resposta, Elias foi lá, preparou, o Priscila já estava preparando o lugar, acabou de ajeitar tudinho, ajeitou o altar, fez um enredo em volta do altar, mandou jogar água. Uma vez, uma talha d'água, depois mais 2 talhas d'água, e depois foi para mais 3 talhas d'água, encheu aquilo tudo de água, e a Bíblia diz que aquele rego, aquele cóligozinho, ficou um cóligozinho em volta do altar. E Elias então clamou, e disse, tu és Senhor, tu és o Deus de Israel, a ti te peço, responde e aceita esse holocausto. E na mesma hora a Bíblia diz que desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, a água, tudinho. Aí Elias já estava com a espada, junto com os outros povos de Israel que viam aquilo ali. Aí eles viram quem era o verdadeiro Deus, encurralaram os profetas de Baal e mataram os profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal foram exterminados. Veja bem que aí agora eu vou dizer para vocês, isso aqui está escrito no livro de Reis, no capítulo 18, 17 e 18. O profeta de Baal e Elias, está no capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 30. Então a gente vai vendo isso aí. Aí depois Elias ora para chover, outro milagre. Ora para chover, esse fogo do céu também foi milagre de Deus. Depois Elias ora para chover e chove. Volta a chover. Mas Jezabel, quando soube, agora eu quero falar com vocês uma coisa séria. Tudo é sério aqui. Jezabel, quando ela soube dos 400
400 profetas de Baal, falou assim: agora nós vamos matar Elias de qualquer maneira. De qualquer maneira. E Elias fugiu. Elias fugiu para o monte. Elias fugiu para o monte da presença de Jezabel para não ser morto. Agora, veja bem, ele tinha mandado 400 profetas de Baal, 450. Ele tinha pedido fogo no céu, mas o homem é carne, gente. Não tem jeito. Ah, faltou fé em Elias? Não. Não faltou fé em Elias, não. É que realmente ele sentiu medo. Infelizmente ele sentiu medo. Tem gente que crucifica, não, mas eu não tenho nem a verdade, nem a terça verdade que Elias fez, ele já não obedece a palavra de Deus. Imagina Elias aqui, o que ele está passando, a situação que Elias está passando, o momento que Elias está passando por causa da palavra de Deus. Isso mesmo acontece com os ungidos de Deus, os homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus, acontece com eles. Conforme eu estava dizendo para vocês, muitos da família, dentro de casa, levanta contra ele, lutas internas, levanta contra ele. E aqui era uma luta interna, porque era quem? O povo de Israel, o povo de Deus que estava levantando contra Elias. Ah, mas Jezabel era de Deus? Jezabel não. Mas ela queria convocar o próprio povo de Deus para lutar contra Elias. Conforme ela conseguiu convencer Acabe a matar Elias, Elias subiu ao monte. Agora eu vou contar uma coisa para vocês aqui, já no capítulo 18. Deixa eu ver. No capítulo 18. Não, o capítulo agora é 19. A depressão de Elias. Elias agora começa a entrar em depressão, porque ele não consegue vencer toda a batalha. Porque ele viu que o povo de Deus, aquele povo de Deus, ele estava voltado para Baal, não para Deus, totalmente. Ali tinha uns que verdadeiramente exterminaram com os profetas de Baal. Mas a realidade é que Elias sobe, vai embora, no caminho. E ele para debaixo de uma árvore chamada Zimbo. E ele pede a morte ao Senhor. De tanta luta, ele pede a morte ao Senhor. E ele dormiu debaixo daquela árvore. E ele acordou mais tarde com um anjo que trouxe água e comida para ele. E disse: come, porque tu estás fraco. Come. E ele comeu e bebeu um pouco. E depois ele dormiu de novo. E o anjo acordou ele de novo. E disse: come e bebe, porque a caminhada é longa para ti. Ele comeu e bebeu. E o anjo deu ele a direção. E ele foi 40 dias de caminhada. 40 dias de caminhada para aquela montanha. Ele foi caminhando. Quando ele chegou no alto da montanha, ele escondeu numa caverna. Ele achou que era aquilo que Deus queria para ele. Ele escondeu numa caverna. Mas você viu? Até ele chegou, a pouco ele chegou da depressão pedindo a morte. E daí a gente diz assim: mas certo, Deus não é depressão, depende das condições. Depende das condições. É o que eu estava falando com vocês. Vai para o Face, vai em vários lugares, pergunta aí sobre os pastores, missionários, pessoas que foram ao suicídio por causa da própria família, por causa dos seus próprios que o abandonaram. Ele pregava a verdade, ensinava a verdade, e eles foram e perderam a própria vida. Claro que Elias não aconteceu isso, ele não se matou nem nada, mas ele pediu a morte.
pessoa perde a morte, ela está em quê? Depressão. Depressão. Por isso, às vezes, muitos pastores missionários entram em depressão e as pessoas julgam ele, porque ele não tinha Deus, não é porque ele tinha uma família, ele tinha alguém que no começo apoiava ele, que depois passou a não apoiar mais, começou a pisar nele, começou a jogar ele para trás, começou a já desfazer dele. Às vezes muitos que estavam ali no ministério saíram, foram para outra igreja para deixar ele na mão, porque a pessoa quando faz isso, ele está querendo prejudicar o próximo, como esse povo aqui, Jezabel queria prejudicar ele, o Elias. Então Deus leva ele ao alto monte, e ele se esconde na caverna, e houve uma tempestade, depois passou fogo, não era Deus falando, depois ele saiu de lá de dentro, depois houve uma calmaria, e Deus falou com ele: desce, Elias, Samaria, desce. E Elias desceu. No momento não, ele disse assim: Senhor, só eu restei. Senhor, o teu povo voltou para Baal. Só eu restei, Senhor, mas ninguém. Você imagina, entre 9,5 milhões de pessoas, como hoje tem, que naquela época poderia ter a mesma coisa, porque até o território de Israel era maior do que o de hoje. Tem parte ali da Palestina que era tudo de Israel. Talvez tinha mais, porque hoje, de 9,5 milhões de pessoas, e ele sozinho, o que ele tinha que pedir mesmo? Infelizmente era a morte. Já tinha, o povo lá já tinha matado o povo de Israel, os filícios, o povo de Jezabel. E agora? Só restou ele. E o Senhor falou na calmaria: desce a Samaria. Senhor, mas eles estão querendo a minha morte, Senhor. Jezabel quer a minha cabeça. Falou: não, desce. Desce que eu sou contigo. Desce que eu sou contigo. Senhor, mas só eu escapei. Ele disse: não foi só você. Eu reservei mais 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Eu louvo a Deus, irmão, quando eu vou para as redes sociais e acho aquelas igrejas da obra louvando e adorando o Senhor. Eu vejo que não é só eu, mas tem mais 7.000 que não dobraram o joelho diante desse mundo, diante dessa circunstância desse mundo, diante do pecado, diante das coisas do mundo. Eu louvo a Deus por isso. Por aqueles que não dobraram seu joelho para esse mundo, mas dobraram o joelho para o Senhor. Eu louvo a Deus. E ele então desceu, e o Senhor disse para ungir Gel, e teve mais outro rei que ele falou para ungir lá, também que eu me esqueci no momento agora. E ele ungiu, desceu, ungiu esses dois reis. E esses dois reis se levantaram contra os profetas de Baal, contra o povo que adorava Baal, seja ele da Filístia, seja ele de Israel, e saiu matando tudo para limpar Israel, porque foi ordem de Deus. Ordem de Deus. Eu não vou mais além sobre o arrebatamento de Elias, no carvalho de fogo, que eu não estudei para hoje isso, mas sabe que depois ele foi novamente com Eliseu para o deserto, né? E no atravessar do rio, né? Ele deixou a capa, ele atravessou com Eliseu para o outro lado, e quando o Senhor tomou ele, eu vou só resumir rapidamente, quando o Senhor tomou ele, a capa ficou no chão, e Eliseu pegou a capa para voltar, ele tocou nas águas, e as águas abriram novamente para Eliseu voltar para Israel. Então a realidade é uma só, irmãos, louvado seja Deus. Pode algum homem de Deus entrar em depressão? Pode. Depende da luta que estiver passando. Mas eu quero dizer para esse homem de Deus, que estiver ouvindo essa mensagem, olha tão somente para o Senhor
E nunca tira a tua própria vida, porque se tu tirar, tu acaba perdendo a salvação. Tu acaba perdendo a salvação. Porque o único que tem direito de tirar a vida é o Senhor. A prova diz que Deus arrebatou Elias na carruagem de fogo para tirar Elias da terra, porque o povo estava revoltado com Elias por causa da palavra de Deus. Estava revoltado com Elias. Mesmo depois que houve a matança dos profetas de Baal, a revolta ainda era grande. Falando em revolta grande, veja bem o que ainda aconteceu. Outra profecia de Elias que aconteceu. Que Jezabel seria comida pelos cães. E a Bíblia diz que quando Jezabel chegou na porta do palácio embaixo era 3 andares, ela se apresentou lá de cima toda reproduzida, para vocês entenderem, reproduzida, para ver se convencia Jezabel. Porque nessa época ela já estava viúva, ela já estava morta já por causa de... Se eu não me engano, não tenho muita certeza não, gente, tenho muita certeza. Vamos falar a outra parte. Então ela se reproduziu para poder convencer a Jezabel. E Jezabel subiu e chamou nós dois e disse: quem é 2 companheiros aí comigo? Aí eles foram. Eles lançaram ela do 3º andar embaixo. A Bíblia diz que a parede ficou salpicada do seu sangue. E ela caiu lá no chão. E a Bíblia diz que Jezabel, juntamente com seus companheiros, foram para a cozinha do palácio, comeram e beberam. Se alimentaram bastante. E depois Jezabel falou assim: olha, rapaz, aquilo lá é filha de rei, ela tem que ser sepultada, vai lá. Aí foram lá, só acharam as mãos e os pés dela, o resto da cachorro tinha comido tudo. Cumprindo uma profecia de Elias, que a Bíblia diz: e serás devorada pelos cães. Eu não me lembro bem se é nessa área aí, se ela já era viúva, mas pelo visto não, ainda não. Depois o rei Acabe ficou, e depois o rei Acabe foi para a guerra também, sem ordem de Deus, e foi morto também. Mas é para outra ocasião eu falar isso aí. Entendeu? Então, a realidade é essa, né? E depois o Senhor fez o quê? Arrebatou Elias, levou Elias ao céu, louvado seja Deus, tirou dessa tribulação, dessa coisa tão terrível, entendeu? Por causa de quê? Por causa dos seus próprios, da sua terra, da sua própria terra. Era para eles valorizar Elias, era para eles dar um valor maravilhoso para Elias, porque Elias, afinal de contas, era a boca de Deus falando para o povo. Hoje nós temos a Bíblia falando para nós, e muitos não valorizam ela, só seguem pela metade, não querem valorizar ela, não querem. Eu quero dizer para vocês que estão ouvindo aqui essa manhã, para você que vai ouvir essa mensagem, eu sei que a mensagem não ficou assim muito tão boa, mas se você prestar atenção, você vai ver que é de grande valia essa palavra. Louvado seja Deus, né? Porque verdadeiramente você contar uma história de um profeta é um pouco bastante difícil. Louvado seja Deus. Mas Deus, quando dá para a gente tem que falar a respeito, e a gente vê a respeito. Amém? Glória a Deus. Deus abençoa. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amém.